Olá, meus amigos. Hoje trataremos do enunciado de número 7 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Vejamos, então, qual o texto do enunciado e depois o que se pode dele compreender. Veja lá. A ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Vamos entender por que o enunciado quer deixar clara essa informação. Qual que é a regra que está no parágrafo 11º, no parágrafo 11, aí do artigo 85? É a famosa regra de honorários fixados em grau recursal. A questão aqui que se põe é compreender como esses honorários são fixados, e nós vamos ver que a estrutura básica para sua concessão ou para sua majoração, na verdade, e não a fixação de novos honorários, vem a ser o trabalho exercido no tribunal. Veja-se o parágrafo 11, então. Vamos entender para poder sentir o sentido do enunciado. Diz o seguinte parágrafo. O tribunal, a julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Marca isso aqui. Nós não estamos, então, portanto, em face de nova fixação de verba honorária. Nós estamos em uma situação que autorizará, excepcionalmente, como nós veremos, a majoração dos honorários que já foram fixados antes. Então veja, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Esse é o requisito central. O trabalho que foi adicionalmente exercido em grau recursal. Imagine, por exemplo, a situação em que se possa ter a realização de diligência antes de julgar seu recurso de apelação, a produção de prova lá no tribunal, ou ainda qualquer outra diligência e o exercício de trabalho constante das partes e dos advogados. Caso isso venha a acontecer, evidentemente, haverá motivação para que se possa majorar essa verba honorária. E veja que o dispositivo segue dizendo, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º do próprio respectivo artigo, sendo vedado ao tribunal, e aqui vem a limitação que é importante, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e no parágrafo 3º da fase ou para a fase de conhecimento. Qual é a estrutura que se tem aqui? Aqui a estrutura que se tem é, veja, no parágrafo 2º nós temos a limitação que fica de no mínimo de 10% e o máximo de 20% de honorários a serem fixados. Então essa fixação mínima deve ser observada pelo tribunal. Não pode majorar a ultrapassar esta fase, essa estrutura, de 20% e nem se pode, evidentemente, minorar abaixo dos 10%. Como no caso aqui se está falando de majoração, então somente essa é a situação. O parágrafo 3º vai falar das situações de limitação ou majoração de honorários fixados em relação à fazenda pública. E lá há uma série de regras para que, portanto, sejam estruturadas e sejam observadas. Deste modo, o que se pode dizer então? A majoração de verba honorária em grau recursal se dará, como nós já falamos, quando tiver efetivo trabalho adicional em grau recursal que faça jus ao acréscimo da verba honorária. E agora ganha sentido total o enunciado de número 7. É por isso que a ausência de resposta a recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do 8511. Pode ser que a parte contrária não responda ao recurso, mas que ainda assim o elevado trabalho se dê em grau recursal, quer com uma diligência realizada, quer com uma perícia realizada ou outros atos que exijam, sim, dos advogados das partes, trabalho cauteloso e cuidadoso. Esse é um ponto de alerta para que não fique dúvida nenhuma com relação à aplicação do enunciado. Um forte abraço e até a próxima.